Este governo federal agora admite isso publicamente, eles querem arruinar o país. Você confirmou isso hoje diante das câmeras. Não é só que a alíquota máxima do imposto de renda deve ser aumentada. Não é só que a cada 20 minutos uma empresa vai à falência na Alemanha. Não é só que não conseguem mais garantir o fornecimento de energia. Não, eles dizem até mesmo o Ministério Federal da Economia, e eu cito: nós esperamos que talvez em algum momento as coisas melhorem um pouco. É sobre isso que trata este vídeo. Eu abordei todos os temas e é exatamente por aí que vamos começar hoje, com as principais notícias da noite. A Rússia ainda não mostra vontade de negociar, por isso devemos aumentar a pressão sobre Moscou. Quero deixar isso muito claro. Aliviar as sanções agora, por qualquer motivo que seja, consideramos errado. Aumentar essa pressão. Talvez ele devesse ter comunicado isso antes. Afinal, isso só chega mesmo pelas televisões ucranianas. Porque aqui na Alemanha não há interesse que você saiba de tudo isso. E o que ele disse? Bem, ouçam vocês mesmos. Aliás, lembrem-se, Julia Klöckner acabou de estar na Ucrânia. Pensem bem, que político será que poderia ter sido? O homem teria dito que os parceiros da Ucrânia na Europa Ocidental pediram ou disseram a ela para continuar lutando. Mais um ano ou um ano e meio e eles disponibilizariam o dinheiro. E isso, se tudo isso for verdade, o que é claro, eu não posso afirmar com 100% de certeza agora, então isso naturalmente seria mais combustível para a propaganda russa. Sempre dizem que os europeus ocidentais são os maiores fomentadores da guerra e que tentam subjugar a Rússia. Mas não são mesmo, se não comprarmos e continuarmos a impor sanções que só nos prejudicam? O que nos disseram há 2 anos? Disseram que a Rússia já estava no fim, que a sua economia estava colapsando. O que faz Putin? Putin constrói novos hospitais lá. Isso já não dá mais para acreditar. Aliás, eu ficaria imensamente feliz se você curtisse e se inscrevesse no meu canal. O YouTube não gosta mais tanto do meu conteúdo, porque eu conto a verdade para você aí fora, por isso o YouTube gosta de restringir minhas contas. Por isso, eu ficaria muito feliz se você deixasse um like e se inscrevesse. Assim a gente pode dar uma impulsionada nesse canal de novo. E como eu disse, continuando no contexto, eles querem arruinar completamente este país, mas ainda tem esperança de que talvez, só talvez, as coisas possam melhorar um pouco. Como o anúncio da EEA de liberar reservas gradualmente com 32 países membros não teve o efeito desejado. Como os ataques aos navios continuam e o principal fator de incerteza é se uma entrega consegue passar fisicamente pelo Estreito de Hormuz. Parem de mentir para as pessoas. Donald Trump disse nos Estados Unidos que deveriam aliviar um pouco as sanções contra a Rússia. O que a Europa fez? Não, nós não vamos fazer nada disso. E depois disso, pouco tempo depois, o preço do petróleo disparou novamente, como se não houvesse amanhã. Acho que hoje de manhã estava acima de $100, só porque não querem aliviar as sanções contra a Rússia. Esse é o único motivo, não é porque alguns navios não podem passar por ali. Nós, claramente, temos um problema de reservas, temos um problema de energia, mas aqui na Europa dizem: não, desse aí eu não compro nada, desse garoto sujo. Sim, por isso temos custos ainda mais altos aqui do que, por exemplo, em algum outro lugar do mundo. Porque simplesmente a demanda no momento é muito maior do que a oferta. É só isso. Se as sanções contra a Rússia fossem flexibilizadas, o preço continuaria caindo. E mesmo que fosse só por 6 ou 8 semanas... O preço só pode ser aumentado uma vez por dia. E vamos endurecer a aplicação rigorosa da lei antitrust nos mercados de petróleo e derivados para realmente combater a especulação de preços e o abuso pela raiz. Esse é um grande passo do qual esperamos eficácia. Eles só esperam por isso. Esperamos que isso talvez possa funcionar. Esperamos que o aumento de impostos, que na verdade seria de 42% para 47%, agora seja de 42% para 49%, foi o que o Handelsblatt informou agora.
Talvez entre um pouco mais de dinheiro nos cofres para explorar ainda mais as pessoas. Onde agora, aliás, a CSU está mais uma vez indo às barricadas para talvez na próxima ou na outra semana voltar atrás. Eles também acabaram de passar pelas eleições municipais, mas a gente só espera que em algum momento à tarde a gente receba os choques de preços certos. De manhã, o preço da gasolina cai um pouco e à tarde aumenta bastante. Sim, isso é bem esperto. Vocês sabem muito bem que as pessoas têm que pagar muito mais nessa hora. Mas olha, para vocês, isso é perfeito. Isso é exatamente o que vocês precisam para arrecadar ainda mais impostos, para aumentar ainda mais o controle. E os cidadãos lá fora simplesmente não enxergam isso. Aliás, me desculpe, ainda estou um pouco resfriado. Eu vi uma placa pendurada pouco antes da fronteira com a Tchequia. Queridos alemães, olhem primeiro para a sua cédula de votação antes de irem para a Tchequia abastecer. E é isso que eu digo lá fora. Mesmo que você tenha votado de propósito no SPD ou nos verdes, não vá abastecer no exterior, isso não é certo. Eu pago os preços daqui, faça o mesmo. E se você acabar indo à falência, como acontece a cada 20 minutos aqui na Alemanha, esse é o seu problema, não o nosso. Isso é azar seu. Você poderia ter votado em outra coisa, poderia ter punido os partidos tradicionais. Muitos dos meus espectadores agora têm que assistir tudo isso novamente com absoluta paranoia. Que este país está sendo simplesmente vendido a preço de banana, vendido barato. E que esses políticos simplesmente estão enchendo os próprios bolsos. Simplesmente porque eles odeiam vocês. Eles não conseguem governar bem a Alemanha e nem querem. Eles estão destruindo o país. E eu também vou dizer por quê. Porque eles odeiam o próprio país. Porque eles odeiam a Alemanha. Este governo odeia a Alemanha. Nunca houve mais verdade nesse discurso do que há hoje. E quem achava que há 2 anos não poderia piorar, deveria se lembrar novamente do discurso da senhora Weidel, quando ela acusou Olaf Scholz e também Robert Habeck no Bundestag de odiarem este país. Atualmente, eu até digo que eles odeiam os cidadãos alemães tão profundamente que agora só resta uma única agenda aqui. Sim, os salários dos políticos precisam continuar aumentando, os chefes precisam receber cada vez mais dinheiro para que você possa pagar ainda mais impostos. E quando você realmente precisar do governo, porque você não sabe mais como abastecer seu carro, como buscar seu filho na creche, como chegar a um hospital o mais rápido possível. Aí eles te dizem: para a Ucrânia tem dinheiro, mas para os alemães. Agora eu deveria dizer o palavrão com F, mas vou dizer só FU. Acho que todos vocês sabem do que estou falando. E isso me dói profundamente como alemão ver algo assim, como eles nos enganam e vendem para outros países e não se importam nem um pouco. Friedrich Merz está hoje fazendo um discurso na OTAN e diz que há todo tipo de dinheiro disponível para a guerra, mas não para aliviar essas pessoas de alguma forma.